da boa informação. Serra da Capivara AM, 550 kHz. Jornalismo com credibilidade. Agora em São Raimundo Nonato, são 12 horas e 11 minutos, de volta ao Jornal Factorama, e hoje é dia do psicólogo, e é para falar a respeito deste assunto que nós estamos recebendo aqui, a psicóloga Lidiane Rocha. É um prazer recebê-la aqui. Lidiane, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serra da Capivara. O prazer é meu em estar aqui hoje, nesse dia tão importante, né? Falando da minha profissão, dessa profissão que é tão importante hoje, nesse contexto que a gente está vivendo. Então, desde já, eu quero agradecer a você pelo espaço concedido aqui. Lidiane, o que é a psicologia? Mário, antes de falar da psicologia em si, como ciência, eu gostaria de falar um pouco sobre a psicologia do senso comum. Nós ouvimos falar no dia a dia sobre várias psicologias, né? Geralmente, quando tem aquele amigo que está com algum sofrimento e tem um outro que sabe ouvir, a gente diz assim, fala com fulano, porque ele tem... ele sabe ouvir, né? Ele tem uma característica de psicólogo. Só que isso é o senso comum, é a sua visão que você tem sobre o outro. Tem uma teórica, uma psicóloga, que o nome dela é Ana Bock, ela tem um livro chamado Psicologias, e ela trata dessas várias psicologias, da psicologia do senso comum e da psicologia como ciência. Só que aí o que a gente precisa perguntar é, essa psicologia que nós estamos falando aqui, do senso comum, é a psicologia dos psicólogos? Certamente não, né? A psicologia dos psicólogos, ela é baseada numa ciência. Ela é baseada em evidências, em estudos, em comprovações. Então, a psicologia do psicólogo, ela respeita a subjetividade do indivíduo, a singularidade do indivíduo. Não é o meu olhar pessoal sobre aquela pessoa, é o meu olhar como um todo, é o olhar da ciência como um todo. A psicologia, enquanto clínica, por exemplo, ela enxerga o indivíduo como biopsicossocial. Ela enxerga o indivíduo como um todo, e não apenas o meu olhar pessoal, minha opinião pessoal daquele indivíduo, não. O psicólogo, enquanto psicólogo cientista, ele olha para o indivíduo respeitando a sua subjetividade e a sua singularidade. Bem, e quais as áreas de atuação da psicologia? Olha, quando nós falamos em psicologia, geralmente as pessoas tendem a associar o psicólogo clínico, né? Aquele psicólogo com jaleco, vestido no jaleco ali na clínica. Mas a psicologia, ela tem várias nuances. A psicologia, ela é ampla, ela é imensa. Então, uma área muito em expansão hoje em dia é a psicologia social. Aquele psicólogo que ele trabalha ali junto com as políticas públicas, munindo aquele indivíduo de informação, né, para que ele não viva em vulnerabilidade social. Então, a psicologia, ela não é só a psicologia clínica, ela está em vários lugares, ela está também nos hospitais, ela pode estar no esporte, ela pode estar nas organizações. Então, a psicologia, ela é ampla, ela não é só psicologia clínica. Eu costumo dizer que onde tem gente, tem psicologia, né? Então, é uma área muito vasta. Bem, Lidiane, quando buscar um psicólogo? Olha, Mário, são vários os motivos que levam uma pessoa a buscar um psicólogo. Pode ser por uma perda repentina, pode ser por um luto, né? Pode ser por uma dificuldade de aprendizagem, pode ser por um estresse. E eu costumo dizer o seguinte, que quando a sua rotina, que você considera normal, no seu olhar, na sua subjetividade, você considera que aquela rotina sua é normal e que ela está tendo alguma alteração, algum prejuízo, aí eu costumo dizer que esse é o momento de você buscar um psicólogo. Mas são vários os motivos que você pode estar buscando a psicoterapia. Bem, Lidiane, fale um pouco da psicologia no contexto pandêmico. Olha, eu acredito que nossa profissão nunca foi tão buscada como hoje, né? Nós estamos vivendo um momento atípico,
né? Estamos há quase 2 anos num contexto pandêmico e o ser humano ele não está acostumado com mudanças bruscas. Geralmente o ser humano ele tem dificuldade de se adaptar a algo que é muito novo, que é rápido. E o vírus, quando ele veio, a gente não o conhecia. Né? A gente não sabia como ele iria se comportar, a gente não tinha esperança de vacina. Então, a nossa rotina foi totalmente alterada. De repente, nós tínhamos uma vida de trabalhar, de estudar, e tivemos que ficar em casa. Tivemos que ficar trancado em casa. Então, a rotina dos seres humanos foram alteradas. Nós não estávamos acostumados a ficar trancados em casa. Então, isso afetou demais a saúde mental. Então, eu acredito que esse é o momento que a nossa profissão está sendo muito buscada e nós somos profissionais preparados para auxiliar essas pessoas a lidar de maneira menos dolorosa com esse contexto que nós estamos vivendo. Lidiane, qual a faixa etária que mais procura o psicólogo? Olha, hoje em dia nós temos uma demanda muito alta na questão dos adolescentes, mas isso vai depender muito da região, né? Isso depende demais, isso é algo muito relativo. Mas hoje nós temos um contexto aquelas pessoas que nem são crianças, nem são adultos. Então, eles já estão passando por essa fase de transição, de personalidade, que ele nem é mais criança, né? E também não tem as responsabilidades de adulto. Eles já estão vivendo esse conflito interno. Além desse conflito interno, ele tem uma mudança de hormônios. Então, ele já está nesse sofrimento. Imagine agora, dentro de casa, tendo que ficar trancado dentro de casa. Então, a demanda que eu recebi, que eu mais recebi na minha época de estágio, que foi recente, foi com adolescentes na faixa etária média de 14 até 18 anos, mais ou menos. Mas isso é relativo. Hoje, nós temos muitas crianças, muitos pais reclamando, se queixando do comportamento dos filhos. E a criança, geralmente, quando a gente recebe a demanda no consultório, o pai diz assim, meu filho ele é hiperativo, meu filho ele é muito agitado. Mas a gente precisa ver o contexto que essa criança está inserida. Geralmente eu digo assim, que criança em terapia, pais em terapia. Porque, às vezes, o que acontece é que o ambiente onde ela está inserida é que está favorecendo aquele comportamento dela. E não necessariamente que aquela criança tenha um transtorno. Então, a idade ela é relativa. A gente não tem assim, tantas pessoas de tantas idades é quem mais busca. Mas, na minha experiência, foram crianças e adolescentes. Queremos agradecer as explanações da psicóloga Lidiane Rocha, aqui no Jornal Factorama, falando a respeito da psicologia neste dia que é comemorado o Dia do Psicólogo. Mário, eu quero muito agradecer a você pelo espaço cedido, agradecer os colegas aqui da Capivara. É uma honra para mim estar aqui falando sobre essa profissão tão importante. Eu não moro aqui, eu moro em São Brás, mas atendo aqui em São Raimundo do Nonato, numa clínica particular, e para mim é uma honra estar aqui. Antes de finalizar, Mário, eu gostaria de convidar os ouvintes da Rádio Serra da Capivara para participar com a gente amanhã do programa Viva Sanfona. Amanhã o meu pai faria 66 anos de idade. Para quem não conhece, eu sou filha do saudoso Ascendino, ele que era sanfoneiro, morava lá em São Brás, era comerciante, e há quase 1 ano a gente perdeu ele vítima do infarto fulminante. E amanhã seria um dia muito feliz para a gente se ele estivesse aqui, né? O aniversário dele era uma data que a gente fazia questão de comemorar. E ele não está aqui, mas a gente vai comemorar porque meu pai, ele era a personificação da alegria. Meu pai era feliz, era um homem que, apesar da deficiência, ele tinha prazer em viver. Então, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estarei aqui, eu e as minhas irmãs, juntamente com o Sandrinho, com a Radija, com a Paloma e outros sanfoneiros convidados. Nós estaremos aqui prestando uma homenagem para o meu pai, que amanhã faria 66 anos de idade. Então, convido a todos para participar amanhã do programa Viva Sanfona. E, mais uma vez, muito obrigada. Tenham uma boa tarde e a todos um bom final de semana. Obrigado, boa tarde. Agora em São Raimundo são 12 horas e 21 minutos.